Pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao meu canal Escrever e Viver. Eu trago hoje uma reflexão sobre beleza no Brasil, a concepção que o brasileiro tem, a percepção dele mesmo em relação à beleza, à dita beleza, e o que ele pensa sobre o outro em relação a esse tema. É uma reflexão filosófica que eu trago também outras ideias, outras abordagens para pensar esse assunto, especialmente porque é um assunto que está no discurso do brasileiro o tempo inteiro, que é utilizado como argumento, inclusive de poder, para descaracterizar as outras pessoas ou para caracterizar ele mesmo. E é interessante a gente pensar esse assunto de uma maneira mais racional, porque embora a gente crie algumas constatações sobre a imagem em relação a nós mesmos ou em relação ao outro, isso não é tão óbvio quanto parece, especialmente porque tem muita coisa inconsciente que a gente não percebe ligada a essas questões. E eu estou trazendo esse áudio aqui para desconstruir, é uma reflexão racional, esse assunto, né? Olha só, primeira coisa, a imagem, você que está escutando esse áudio, as pessoas em geral, nas suas singularidades, elas não são ninguém para ditar um padrão de beleza. O que eu quero dizer com isso? Quando você julga o outro em relação à imagem, você não tem consciência plena do que seja beleza. Você e muitas outras pessoas se fundamentam a partir da experiência, que muitas vezes é distorcida, e de outras questões, até ligadas a emoções, uma imagem que você vai articular na sua cabeça, a beleza, mas que não necessariamente é. Como assim? O que eu quero dizer com essa discussão é que a gente atribui a noção de beleza a interpretações, a conceitos muitas vezes equivocados e que não dizem muitas vezes sobre beleza em si, mas sobre outras coisas. E aí a gente começa a entrar aqui para o âmbito da discussão que eu quero trazer especificamente para vocês, né? Então a primeira questão importante aqui é que beleza não é você que dita, né? Então isso já é interessante de pensar porque já coloca a gente, você mesmo que está ouvindo esse áudio, nesse lugar fora. Ou seja, beleza não tem relação com a sua opinião. Opinião é uma coisa muito subjetiva e, nesse sentido, o seu conceito de beleza em relação a julgar outra pessoa ou em relação a você mesmo é distorcido. Tem pesquisa que aponta que a gente tem a percepção sobre nós mesmos, muitas vezes, a gente tem a percepção sobre nós mesmos, muitas vezes, muito severa. Então, já há estudos que revelam que a gente é percentualmente um pouco mais bonito do que a gente pensa, porque a gente é muito crítico com nós mesmos. Nesse mesmo sentido, o nosso julgamento, isso de uma maneira bem geral, em relação ao outro, vai ser um pouquinho, principalmente quando esse outro não está próximo da gente, quando é lá na grama do vizinho, esse outro vai ter a gente vai admirar mais esse outro do que as pessoas próximas de nós mesmos e de que nós mesmos. Então, essa concepção é importante de você ter a racionalidade para pensar isso, porque você não tem consciência nem controle do que você julga necessariamente como beleza. Outra questão importante aqui para a gente pensar sobre isso. Beleza não é sinônimo de atração sexual e vice-versa, principalmente no país da hipersexualização, né? Então, quando você se sente atraído ou atraída por alguém, isso não implica que a outra pessoa seja bonita. E isso também não implica que musculação, pessoas que fazem academia, que isso é necessariamente sinônimo de beleza. Atração sexual é uma coisa e beleza nos padrões
ditos de beleza, e não existem só esses padrões ditos, existem outros, né? A beleza não está ligada ali só ao que é dito padrão, principalmente na era que a gente vive hoje. E quem diz isso é você, Anderson? Não, é a moda, é a mídia, inclusive, que tem incorporado esses outros padrões ali, desconstruindo essa coisa que tinha muita relação no passado e ainda tem hoje, com poder, uma coisa monopolizada ali ao dito padrão, mas que tem desconstruído e modificado, ligado a N coisas, desde do cabelo até a aparência física e vice-versa. A gente, visualmente, gente, psicologicamente, é muito mais complexo do que uma imagem que a gente idealiza ali, ou do que a própria relação que a gente estabelece na nossa mente com isso. Por quê? Porque a gente vive em sociedade. Então não dá para viver uma vida com uma relação ali só cognitiva, né? A gente existe na sociedade, nas práticas sociais, e isso torna a gente humano. E a partir dessa relação com outras pessoas na realidade, as coisas acontecem. As coisas não acontecem apenas ali na nossa cabeça, né? E isso também explica muita coisa ali em relação à performance sexual, né, das pessoas idealizarem ali o sexo de uma maneira e na realidade acontecer de outra, né, ou de esperarem, de colocarem uma expectativa projetada dessa idealização cognitiva na aparência ou na performance sexual, como se essas coisas fossem naturais e genuínas, e não são. Elas são construídas. É a gente com os nossos equívocos e com a nossa percepção equivocada e inconsciente, manutencionada ali pelo que é vomitado na mídia, na TV, a gente vai criando ideias ao longo da nossa vida, sem perceber muitas vezes, equivocadas. E muita gente morre sem nem desconstruir isso, ou tem gente que ao longo da vida vai se desconstruindo e entendendo as coisas. Outra questão, beleza é movimento. Então, você que está aí alienado a um estereótipo do Instagram, tira isso da sua cabeça que isso só vai te tornar um ser cada vez mais limitado e pequeno, como geralmente as pessoas no Brasil são, só se preocupam com a aparência, como as pessoas na América Latina são, aficionadas a um padrão hollywoodiano de imagem, de manipulação, de coisa de filme e tal, né? Que essa coisa que foi construída ali na nossa cabeça, principalmente na cabeça do povo latino, de maneira geral, e eu não falo só do latino em relação à América Latina, não. Falo de Espanha, de Portugal, de Itália, de França. Tem uma fixação aí com a beleza, principalmente ligada a uma negação de si mesmo como latino e uma projeção errônea do que seria o anglo-saxão, do dito branco do olho azul. Então vamos lá, né? Melhorar isso daí. A beleza é movimento nesse sentido. Isso significa, quando você está lá no Instagram ou quando você está lá nos aplicativos de relacionamento, a pessoa coloca uma foto, essa discrepância da imagem ali com a realidade vai causar um impacto no seu interesse. Então, às vezes, a pessoa ali é até dita socialmente bonita, mas o jeito dela ou alguma coisa ligada a ela ali não casa com a sua essência. Então, a gente está muito programado com a noção de imagem, né? Principalmente quando a gente se esconde ali no mundo virtual. Na realidade, as interações ocorrem de outra maneira, né? E isso significa, aí eu trago aqui a discussão de que beleza é movimento, ou seja, quando você tira uma foto, e isso não é, você não precisa se sentir culpado, apesar de ter toda essa pressão assim, e de colocarem, principalmente no Brasil, e eu vou explicar o porquê que o brasileiro faz isso, nesse áudio aqui, essa pressão do excesso, de estar montado o tempo inteiro, de estar com maquiagem, principalmente a mulher, e do homem ali. Para o homem a beleza, né, gente, não é tão ligada a uma questão de beleza em si, mas de corpo, né? Mas aí eu digo para vocês, beleza não é sinônimo de musculação, né? Não necessariamente. Beleza é movimento nesse sentido. Então você que não costuma tirar foto de si mesmo, que não teve uma experiência audiovisual na TV, na câmera, vai se desconhecer nessa perspectiva. Você vai ter
uma imagem distorcida da sua performance física. E aí você vai ser manipulado por isso, pelas outras pessoas que têm uma performance dita, mas aceita socialmente, ou que têm conhecimento disso, principalmente artistas. Como a gente está na era aí da internet, do YouTube e tal, outras pessoas que não ocupavam esses espaços na TV começaram a ocupar esses espaços nessas outras mídias e a se empoderar, vamos dizer assim, em cima disso, né? Então, você, mesmo que você não tenha todo lá o Instagram montado com aquelas fotos, né? Ou que você não tenha roupas caras, porque também isso é um discurso de poder, né, gente? Elitizado ali. Você não tem a roupa cara para manutencionar isso, isso não é necessariamente sinônimo de beleza, né? Você pode ser uma pessoa bonita, embora você não tenha roupa, e você não pode depender, ou embora você não esteja ali, você pode até estar sujo, você pode ser um mendigo e pode ter beleza ali, é isso que eu estou dizendo. A beleza não vem ali, ela vem principalmente de algo ligado ali à sua constituição, né, física, por exemplo, né? Então depois vem as outras questões ligadas a cheiro, a limpeza, a roupa, a coloração, a maquiagem, né? Mas primeiramente você está ali dentro de uma característica ali física, né, ligada à sua pele. É claro que pessoas que não se cuidam vão ficar mais detonadas e tal, e vai ser mais difícil de observar isso. Mas se você já começa a entender o que eu estou dizendo aqui, você começa a desconstruir tudo isso. E aí você também fica mais preparado para não se equivocar em relação aos interesses que você tem por uma pessoa, né? E aí você também começa com essa discussão a entender que é muito além de beleza as nossas interações, né? Então, beleza é movimento, e aí você consegue ver isso pelas imagens e pela realidade. A realidade, gente, não necessariamente corresponde àquilo que as câmeras projetam. Tem lentes específicas, e a maioria das pessoas fica bem em qualquer lente, a maioria das pessoas poderia estar no cinema, porque o cinema é uma representação da vida, e a vida é diversa, múltipla, em seus vários aspectos de imagem, né, e de aparência e de performances, né? Você precisa saber disso. Só que muita gente sabe disso e às vezes são pessoas que nem são ditas socialmente bonitas, mas vão tentar oprimir até às vezes uma pessoa que essa pessoa é mais feia do que ela, né? Porque assim, se a gente está julgando, está usando esse discurso, né? É uma pessoa socialmente mais bonita do que a outra. Quem está falando isso é mais bonito do que a pessoa que está sendo julgada? É bonito em relação ao quê? Aí também vem essas questões, né? Mas assim, numa sociedade X, a gente tem determinados padrões. Então, se você não é considerado determinado padrão e você está ali julgando a outra pessoa, né? Eu acho que você deveria se olhar no espelho e começar por aí, né, para você entender essas relações, se desconstruir, né? Acho importante dizer isso. Uma outra questão, gente, beleza não é só imagem, é voz, é roupa, é cheiro. Isso vai ter um impacto não só da pessoa que vai se sentir atraída pela outra, isso vai ter um impacto social. Então, não é uma coisa assim que vai funcionar na cabeça de todo mundo como se fosse um padrão. Embora a gente tenha o dito padrão e as pessoas tentem se aproximar dele para poder garantir a dita beleza, que é poder também, né? Mas é importante saber que isso também está muito mais dissolvido socialmente na realidade do que programado ou do que simulacrizado, cristalizado em conceitos e modelos como a gente pensa e como muita gente equivocadamente pensa, especialmente no Brasil, né? Uma outra coisa, não existe só um tipo de beleza, existe o padrão, sim, mas principalmente hoje existe o reconhecimento de vários tipos de beleza. Isso tem
acontecido não num discurso de colocar quem é feio ali numa perspectiva de bonito, não é isso não, gente. Até porque, numa perspectiva cultural, muito do que é considerado feio no Brasil é considerado bonito de maneira, numa perspectiva cultural internacional. E muitas pessoas, muitos estrangeiros, no Brasil tem muito esse olhar ao estrangeiro, né? Muitos estrangeiros que são ditos feios em outras nações, quando chegam ao Brasil são considerados bonitos. Então tem essa questão cultural ligada a isso também, é um conceito também ligado à cultura, né? Mas com a internacionalização do mundo, isso também tem sido modificado e é importante que vocês tenham consciência disso, né? O Brasil tem um problema de identidade, de imagem distorcida de si mesmo. O brasileiro tem esse problema. Ele, inclusive, olha muito para o outro na rua. Ele tem uma crítica muito grande com ele mesmo, com as pessoas entre si, principalmente num discurso elitista em relação à estética, em relação a procedimentos de cirurgia, procedimentos estéticos, cirurgias plásticas. O Brasil é um dos países com maior número de cirurgia plástica do mundo. E isso revela para a gente uma outra questão. Qual que é a questão? Que o brasileiro, na sua lacuna de conteúdo, ele tenta se projetar na imagem e até se superar nisso, principalmente ancorado em ícones como Gisele Bündchen, em uma perspectiva nacionalista, para poder revelar essa falha dele interna ligada à identidade e ligada ao repertório que ele não tem ainda. Esse excesso ligado à beleza, essa justificativa, né, muito comum do Brasil, um discurso esvaziado, que vocês não veem em países assim desenvolvidos. A beleza é valorizada em qualquer lugar, claro, mas não tem esse excesso, principalmente na Europa. As pessoas lá nem cuidam tanto do dente como aqui no Brasil. Para quem já foi para fora sabe muito bem disso, né? E é importante que as pessoas tenham uma consciência disso, porque as relações no Brasil são muito perversas nesse sentido ligado à imagem. Isso desde o nível ali da escola, a relação com os amigos, com os familiares, né? Vem todo um discurso ligado a isso. No Brasil tentam muito usar a beleza exatamente por não haver repertório, essência interna, caráter, para poder manipular. E isso acontece até com até quem não é bonito tenta fazer isso. E, pô, se você não é bonito, dito bonito, nem tá no dito padrão ali, quem é você para poder julgar o outro? Para você julgar o outro, você tem que ter mais poder do que ele. Só que muita gente vai se perder, né, nesse jogo social porque se projeta distorcidamente, não sabe nem reconhecer a imagem que tem de si mesmo, tampouco a imagem do outro. Ou vai se manutencionar num discurso, principalmente se for homem, num discurso assim, eu tenho domínio de mim mesmo, então logo me sinto bonito, tenho confiança em mim. Gente, beleza não é sinônimo de confiança necessariamente. Beleza, eu estou falando aqui de beleza como um conjunto de características, né, ligadas às pessoas, não numa perspectiva de padrão, apesar de existir o dito padrão, mas não estou colocando beleza aqui como sinônimo de bomba de academia, nem muito menos como performance sexual no país da hipersexualização, né, e muito menos como sinônimo de malandragem, de uma performance malandra corporal. Não é isso. Né? Tem pessoas que são tímidas, introvertidas, que a beleza está ali escrachada. A beleza física, gente. Né? E eu também não me refiro a essa síndrome do Peter Pan, de uma busca da beleza ligada ali, principalmente num contexto mais popular, assim, mais pop, né? A essa imagem valorizada na juventude, que é um padrão de beleza muito consumido aí e vendido no Brasil. Não é isso que eu estou falando. Existe também beleza aí em várias faixas
etárias. E, às vezes, na transição da vida, isso não tem a ver necessariamente com dinheiro, nem com procedimento estético, algumas pessoas podem se destacar em diferentes idades mais do que outras. E, às vezes, passa um intervalo de 2 anos só para uma pessoa perder aquele dito status ali, né? Não é uma coisa que você... São poucas pessoas que, ao longo de uma vida, se manutencionam naquilo, e isso muitas vezes é feito por uma ajuda midiática, de uma produção ligada àquilo. Aí você pode ver Angélica, Xuxa, né, que passaram por essa transição, queda e decaimento da imagem, mas que isso não é mostrado desse jeito porque elas são ditas celebridades, mas é visivelmente perceptível ao longo da transformação física delas, por exemplo, né? Mas isso no mundo real, de quem não é assim, isso é perceptível isso, né? Uma outra coisa, eu falei que a beleza no Brasil, né, é para encobrir o que falta no brasileiro, isso é importantíssimo de você saber, né? Introvertido não é sinônimo de feio, viu, gente? No Brasil vão usar, porque o Brasil é o país da malandragem, eles vão tentar te sabotar se você for uma pessoa boa, porque tem que vigorar o malandro, perverso, malvado. Se você for uma pessoa mais introvertida, porque tem que vigorar, né, a malandragem. Ginga, malandragem, isso também não é sinônimo de beleza, né? Não vamos distorcer as coisas. Naturalidade também não é, por outro lado, sinônimo de beleza. Não se engane, gente. A beleza não vai estar ali na boca de quem diz e dita. A beleza nesse sentido, é importante você saber, está ligada ali a uma questão física. E essa questão física não é uma questão comparativa do físico da realidade ali com as capas da TV, ou não tem a ver necessariamente com estatura, de altura, tanto que uma das pessoas, um dos homens ditos mais bonitos do mundo, é o Tom Cruise, ele não é uma pessoa alta, né? Nesse sentido, tem a beleza ali ligada à pessoa em si, ao rosto da pessoa, né? Tem uma perspectiva também ligada a isso. Tem a perspectiva da beleza ligada à estrutura física, que vai estar mais para uma coisa sexual do que para uma coisa, ao meu ver, ligada à beleza. Então, é importante você ter consciência como sujeito de tudo isso que acontece na sociedade, né? A beleza, ela, nos olhos de quem vê, na interação com o ser humano, né, a gente não se relaciona também só por beleza. E não, apesar de ela ser muito valorizada, são essas pessoas que vão se destacar, e às vezes as pessoas nem precisam fazer muito. Exemplo disso são ditos modelos que conseguem muita coisa facilmente na sociedade, né, pela beleza em si. Se não for por uma relação com o trabalho ligada a essa imagem, vai ser de outra maneira. Por exemplo, uma pessoa dita muito bonita vai conseguir se relacionar mais facilmente com uma pessoa que tem mais dinheiro e, por sua vez, essa pessoa pode não trabalhar e conseguir mais status social por isso, ou conseguir uma promoção ali, uma vaga de emprego melhor, exatamente ligada à imagem, porque essa pessoa vai ter muito mais impacto social, né? Nessa perspectiva, se você tiver uma beleza muito comum, muito igual a todo mundo, você não vai ter tanto destaque também. Mas isso não significa que você não tenha beleza, né? Ou que a sua carga de beleza seja inferior a outra pessoa. Muitas vezes não dá nem para comparar, especialmente porque a vida não dá para a gente ter a realidade no tempo parada, né? Ela passa. Então você vê uma pessoa aí que vai passar aí um ano, a pessoa, se ela não se cuidar, dependendo do que vai acontecer na vida dela, ou até do estado psicológico dela, aquilo ali decai. As preocupações da vida, a relação com o dinheiro, com os nossos hábitos cotidianos, enfim. O homem, tem uma questão interessante, beleza, homem versus mulher. O homem, ele não é considerado em sociedades muito machistas, ele não pode, na verdade, ser dito bonito, só a mulher, né? O homem ele tem que ser mais sexual. E a beleza dele, né, é sinônimo disso. Mas, mais uma vez, beleza não é sinônimo de performance sexual, muito menos a uma questão ali sexual de academia, né, gente? Beleza é beleza, né?
Tem gente aí que fisicamente, geneticamente não vai estar ali dentro dos padrões ou não, ou de qualquer outro padrão, não vai ser uma pessoa dita socialmente bonita em cultura nenhuma, mas que aí vai lá para academia, fica um pouquinho mais forte e aí gera um impacto sexual nas outras. Às vezes esse impacto é muito maior do que uma pessoa dita bonita e aquela pessoa ali é tomada como bonita. Não se engane. Principalmente se essa pessoa não tem conteúdo, como é a grande maioria dos casos. Uma outra coisa, essa relação, apesar disso que eu falar aqui está numa relação cognitiva, né, gente? Não acontece nas interações fragmentada ou polarizada, né? Na realidade, eu disse para você anteriormente, na realidade, a maneira que a gente interage, o acaso ali, o cotidiano que está acontecendo, o seu impacto social ali é muito diferente do que você fica ali mentalmente imaginando nas redes sociais, ali com aplicativos e tudo isso, né? Existem vários níveis de beleza nessa perspectiva e às vezes o seu impacto ali social vai depender de N fatores, de N questões, enfim, né? A grande questão é que vão te descaracterizar sempre, mesmo que você seja bonito, se as pessoas, dito bonito. Se as pessoas que são consideradas bonitas já sofrem com isso, principalmente com inveja, imagina as pessoas que não. Uma coisa que eu posso dizer para vocês, como alguém numa perspectiva filosófica sobre o assunto e que já morou em tantos países, é que a maioria das pessoas no mundo, de maneira geral, as pessoas não são tão bonitas. Então, sempre alguém que se destacar um pouquinho, mesmo que não seja uma pessoa dentro do padrão, mas que se destaca um pouquinho por alguma característica ali diferenciada da maioria, o que eu quero dizer é o seguinte, eu percebo no mundo muito mais uma tendência, não de gente, não estou dizendo de feio, mas no sentido assim, um padrão muito mais normal de pessoas, ou existe muito mais gente feia no mundo do que bonita, ou mais próxima de uma coisa mais dita, menos padronizada, mais normal, assim. Né? Gente como a gente normal, entendeu? Normal, entre aspas, né? Então, qualquer um, por outro lado, que tem alguma característica que se destaque, vai já entrar no nível ali, gente. A pessoa com olhos claros ou por alguma outra característica. E muita gente não vai saber disso. Tem gente que vai pensar que a beleza está ligada a só padrão. Gente, acho que é um percentual muito baixo no mundo as pessoas ditas padrões. E olhe lá, porque nem essas pessoas conseguem ter todo esse sucesso social. A tendência, pelo que eu vejo mesmo assim, no mundo inteiro, é que existem pessoas muito mais na média do que acima dessa média. Ou abaixo dessa média. Então, qualquer outra pessoa, essa que é a minha teoria, que se destacar um pouquinho por alguma característica física ali do padrão ou alguma característica ali ligada à beleza mesmo, genuinamente, vai ter um destaque maior. E essa pessoa não precisa nem pedir espaço para ninguém, apesar de ela vai enfrentar muitas dificuldades, sendo ela bonita ou não, sendo ela padrão ou não, para preencher ali esse espaço, esse lugar, né? Mas ela vai ter que se impor para isso, porque isso não vai acontecer se a pessoa ficar esperando o outro para dizer isso não vai acontecer. É claro que pessoas dentro do padrão, o outro vai dizer isso e vai aplaudir muito mais, né? É claro, né? Mas tem gente bonita que não vai conseguir isso genuinamente, né? Principalmente se tiver ali se for uma pessoa mais introvertida, se não tiver nesse jogo social todo, né, que é dito o jogo que entra ali no jogo da beleza, mas não se engane, isso não é beleza, né? Vão descaracterizar a sua beleza também pela sua essência. Então, mesmo que você seja genuinamente bonito, né, vão tentar te descaracterizar pela sua essência. Se você não corresponder à expectativa do outro, você sempre vai ser o dito feio. Eu trago essa reflexão aqui para vocês, né? É isso. Um grande abraço para todos. Tchau, tchau. Não se engane com a sua imagem no país da malandragem. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.